prazer estarmos aqui reunidos para celebrar o nome do nosso Deus, glorificar o Senhor, a gente poder cantar canções como essa que de fato exaltam e glorificam ao nosso Deus. Quero agradecer a você que está nos visitando aqui nessa noite. Muito obrigado por sua presença. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui em nossa igreja. Pedimos que ao final do culto você preencha o formulário que tem aí nas cadeiras. A gente vai ter prazer em fazer contato com você durante a semana, tá bom? Muito obrigado. Queria dar uma oportunidade aí, até para você dar uma olhada ao seu redor, cumprimentar as pessoas que você está vendo aí, à sua frente, atrás de você, né, ao seu lado. Talvez você está sentado do lado de uma pessoa que você nem sabe quem é, né? Então, é uma oportunidade que eu te dou aí de você cumprimentar as pessoas. Amém. Essa semana, na verdade, nesse final de semana, a gente teve a participação de 3 dos nossos líderes aqui, o Romualdo, o Luiz e também o Alan Jones Jr., num evento o Lideração, que é um curso para formação de liderança de jovens. A gente louva a Deus pelas vidas desses irmãos, não é? Na verdade, a igreja investiu neles para que eles pudessem estar lá, treinando para a gente poder fazer melhor, fazer mais e desenvolver ainda mais nessa área, não é? Que tanto carecemos de desenvolver mesmo, de crescer, de melhorar. Então, louvo a Deus pela vida de vocês aí. Acho que o Romualdo está aqui, né? O Alan Jones não aguentou, não é? E nem o Luiz, não aguentou o tranco, não é? Mas a gente agradece a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho, por tudo que vocês experimentaram lá. Tenho certeza que é crescimento para a vida de vocês, em primeiro lugar, não é? E também crescimento para todos nós, à medida em que são ferramentas que a gente vai buscando para cada vez poder fazer mais e melhor para servir ao reino de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Depois a gente vai ter mais informações, mais comunicados a respeito disso, tá bom? Quero que você também já vai guardando aí na sua agenda o primeiro sábado de agosto. Nós vamos ter a nossa festa de missões, tá bom? Então guarda aí, a gente alugou um sítio que foi a Chácara Betel, que é bem pertinho daqui, dá uns 10 minutos, e aí nós vamos ter um sábado, tarde e noite lá, reunidos, para a gente ter a nossa festa lá, um tempo de encontro. Tudo que a gente gastar lá, né, tudo que a gente investir, consumir lá, vai ser doado para missões. Então a gente convida você da igreja, e se você não é da nossa igreja também, para você ir conosco nesse dia especial, tá bom? Então, é o primeiro sábado de agosto, não marca nada nesse dia aí não, para você estar lá com a gente, para a gente comer juntos, né? E a gente ter esse tempo de diversão ali tão especial. Tomara que faça bastante frio mesmo, né? Para a gente acender uma fogueira e ficar bem gostoso, não é? Então, tá bom. Que Deus nos abençoe, que Deus continue guiando a nossa vida e que a gente possa ter esse tempo muito feliz ali reunidos. Já vai guardando aí a sua camisa xadrez pro dia e vamos que vamos, não é? Muito bem, nós estamos pregando aqui na nossa igreja, durante esses tempos, mensagens sobre as parábolas de Jesus. E eu só queria dar um outro recado a vocês, que me veio à mente aqui. Eu vou sair de férias da igreja agora durante alguns dias, uns 15 dias. Eu saí anteriormente, num período mais curto, dentro de um curso que a gente foi fazer lá em São Paulo, no Instituto Haggai, né, num congresso. E agora eu vou pregar num acampamento de jovens e adolescentes lá da igreja do meu sobrinho, que fica em Orlando, nos Estados Unidos. Então a gente vai ficar esse tempo afastado de terça-feira até dia 12 de julho, 12 de julho, 13 por aí. Então, 13, né? 13 de julho. Então, orem por nós, né, na nossa viagem, que Deus nos abençoe nesse tempo. Qualquer problema, os irmãos procurem a nossa liderança, fala com o Robson, né? Ele resolve tudo aí, tá bom? E também nós teremos aqui, além dos nossos irmãos pregadores, alguns pastores que convidei para estar conosco aqui. O pastor Valmir vai vir pregar num domingo aqui. O pastor Rodrigo vai vir pregar também aqui. Pedi para ele vir pregar num domingo. Ele vem pela manhã e noite também, num desses domingos. Então participe, venha celebrar ao Senhor nesse tempo de adoração que o Senhor nos dá. Agora sim, eu queria então compartilhar com você essa mensagem dessa noite. Eu venho pregando sobre as parábolas de Jesus, não é, periodicamente. E hoje eu queria falar sobre uma parábola muito famosa, a parábola do rico e Lázaro. Essa é uma parábola muito especial, onde Jesus nos dá ensinamentos muito preciosos.
E eu gostaria que você saísse daqui dessa noite desafiado por Jesus, por aquilo que Ele tem para nós, nessa história incrível que Jesus contou e que ensinamentos grandiosos Ele traz para nós. O texto é o de Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Você pode me acompanhar na sua Bíblia ou você pode acompanhar aí na tela. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tudo que a gente já experimentou nesse culto, nessa celebração que é feita em Tua adoração e em Teu louvor. E agora pedimos a direção e a edificação por meio da Sua palavra para nós, para que possamos sair daqui desafiados pelo poder que ela contém. E que a gente possa viver a experiência que o Senhor Jesus nos convida a viver, as experiências do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, que eu seja apenas um transmissor da mensagem que é poderosa em si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nenhuma dúvida para nenhum de nós que um dos maiores mistérios da existência humana é a morte, não é? Existe muita especulação sobre o que acontece depois da morte. A gente se pergunta, né? O que vai acontecer? Como que é depois que, na hora que morre assim, né? Que fecha o olho e abre de novo. Alguns vão dizer assim: será que abre de novo, não é? Existe um mistério acerca da morte e as pessoas, elas correm atrás das religiões e atrás das crenças para elas saberem o que é que acontece depois do túmulo. E cada crença se posiciona, não é, de alguma maneira para falar sobre o que é feito da gente depois que a gente morre. Alguns até procuram médiums, não é, para tentar falar com os mortos, a fim de saber o que há do lado de lá. Lembro que um dia eu fui num cemitério, né? Pastor vai muito em cemitério, né? E aí eu estava num cemitério, e aí estava um calor, né? Um calor terrível. E aí foi sepultado a pessoa, e aí na hora que a gente estava indo embora, tinha uma parte assim dos túmulos que tinham árvores assim, né? Tinha os túmulos e várias árvores, mas tinha uma área lá que não tinha. O coitado que foi sepultado lá não tinha árvore nenhuma, né? Mas alguns tinham, até falei assim: poxa, eu queria quando eu morresse, fosse sepultado aqui que está mais fresquinho, né? Ali está um sol de rachar, né? Como se isso fizesse alguma diferença, né? Mas o fato é que muitas pessoas procuram os médiums, né? Vão àquelas mesas a fim de tentar saber o que há do lado de lá, conversando com essas pessoas, né? Pelo menos debaixo dessa crença. Mas a verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é muito mais do que simplesmente morrer. E acredito que é sobre isso que Jesus vai nos ensinar aqui nessa parábola. Nessa parábola, Jesus desvenda para nós, de uma certa forma, o que é que acontece depois da morte. E tem algo aqui nessa parábola que eu acho que é muito importante e muito interessante para nós aqui. É de que o céu existe e que o inferno existe. Porque Jesus está falando que esses dois lugares existem.
Então, se a gente não lembrar de muita coisa, disso a gente vai lembrar. Nesse capítulo 16 de Lucas, estão inseridas duas parábolas. Eu preguei uma outro dia, que vai dos versículos 16 do capítulo 16 de 1 a 9, que é a parábola do administrador infiel, não é? Aquela bem complicada. E essa do 19 ao 31, versículos 19 a 31, do rico e o Lázaro. E essas duas parábolas, escritas nesse capítulo, ou pelo menos apresentadas nesse capítulo por Lucas, elas guardam três coisas em comum, que são as que eu coloquei aí. As duas parábolas iniciam falando sobre um homem rico, não é? As duas parábolas dão orientação quanto a não juntarmos tesouros na terra. E nas duas parábolas nós encontramos um chamado para arrependimento. Então, se a gente for por esse caminho, a gente vai perceber que essas parábolas vão nos conduzir a um único ensinamento, ou a um ensinamento com várias ramificações. Essa parábola é dividida entre dois mundos, o mundo terreno e o mundo espiritual, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quero falar para você, então, primeiro sobre o contexto dessa parábola. O contexto é assim, olha, por que Jesus falou isso? Ou dentro de que situação Jesus contou? Não há nessa parábola uma introdução ou uma conclusão específica, como algumas outras. Às vezes nos parece até uma parábola um pouco solta. Mas essa parábola ela pode ter sido contada em qualquer ocasião do ministério terreno de Jesus. A gente não pode dizer categoricamente o momento. Mas, como eu coloquei aí, como Lucas registrou essa parábola logo depois daquela do administrador infiel, é mais certo que ela tenha sido contada para afrontar os fariseus, homens avarentos e amantes do dinheiro. Os fariseus, eles não eram apenas aqueles caras religiosos, chatos, quadrados, fechados dentro de uma gaiola. Os fariseus, além disso, eles ainda tinham problemas com a avareza, não é? Eles amavam o dinheiro. Jesus tinha dito algo sobre isso nos versículos 13 a 15, que já atacando os próprios fariseus, de que eles não poderiam servir a Deus e as riquezas. E como esses homens amavam muito dinheiro, eles zombavam de Jesus. E eles viviam tentando achar maneiras de justificar o seu estilo de vida. É por isso, então, que Jesus diz nos versículos que antecedem essa parábola do rico e o Lázaro o seguinte, versos 13 a 15. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Essas são as palavras de Jesus. Então Jesus sabia da vida contraditória que os fariseus viviam, a contradição que havia no coração deles, esse é o fato. Então, se a gente fosse resumir, eu coloquei aí o seguinte, olha, em resumo, o conteúdo da parábola está ligado ao comentário dirigido aos fariseus a respeito dos vícios, como o amor ao dinheiro e a autojustificação. Enfim, são os nossos problemas hoje também. Então, se a gente parar para pensar bem mesmo, antes da gente simplesmente bombardear os fariseus, seria bom a gente dar uma olhada para dentro da nossa própria vida mesmo, se nós também não vivemos assim, com alguns vícios específicos guardados em nosso coração. Dentre eles, por exemplo, o amor ao dinheiro, um dos nossos grandes problemas. E o outro, essa proposta, essa busca de autojustificação, a qual nós estamos muito atrás. Eu quero falar com você então agora sobre o conteúdo da parábola. Então, a primeira coisa é sobre o mundo terreno. Então, preste bem atenção nisso. Jesus contou uma história de um rico e um pobre, não é isso? Jesus conta que o rico ele vivia uma vida de ostentação, comia do bom, do melhor, vestia roupas de grife, não é? Cercado de gente, esbanjava luxo o tempo todo. Se fosse nos dias de hoje, é muito provável que ele ia postar muitas fotos nas suas redes sociais, não é? Muitas selfies com aquela galera atrás dele, né? Sabe aquela foto que posta com a latinha de cerveja na mão ou com um uísque caro na mão, não é? Cercado de muito luxo, um monte de gente.
aqueles reels, né, mostrando um monte de coisa, aqueles stories intermináveis, mostrando toda a sua luxúria. Jesus conta que o rico usava roupas de púrpura e linho fino. Interessante que os historiadores dizem que a púrpura era um tecido tingido com um corante muito caro, que era obtido de um crustáceo só encontrado nas profundezas do mar. Portanto, ir atrás disso era muito complicado, por isso encarecia o preço. Então, as pessoas que vestiam púrpura era só gente da nata, gente da elite. O rico, é interessante nessa parábola, que o rico ele não é acusado de cometer crimes. Jesus não fala sobre isso, nem de ser um homem adúltero, imoral. Esse não é o foco de Jesus aqui. É interessante que ele não é acusado, inclusive, nem mesmo de ser rico. Não é o problema aqui. O problema dele está nessa questão aqui, olha. Quem é que governa a vida dele? Esse é o problema. Então, o problema dele não é a sua riqueza, mas é a sua riqueza sem Deus. Jesus não tem nenhum problema com as pessoas que têm dinheiro. O problema é a relação dessas coisas. Então, ele não tem tempo para Deus, esse rico aqui. E, consequentemente, ele não tem tempo para o próximo. Inclusive aquele que está sentado à sua porta, que está suplicando por misericórdia. Então, quem é o Deus do rico? O Deus do rico é o dinheiro. Apesar desse homem ser muito rico, é interessante que o nome dele não é mencionado. A gente só vê na história que é o homem rico. Tudo que a gente sabe além disso, que ele é rico, e que ele se vestia de púrpura e linho fino, né? É que ele tinha 5 irmãos, que viviam no mesmo estilo de vida que ele, desprezando a palavra de Deus. Porque lá na frente ele vai pedir para mandar o Abraão, mandar o Lázaro ou alguém outro, para que anuncie para eles saírem daquele buraco que eles estavam enfiados ali e não irem para a perdição. A outra personagem da história, agora sim, é Lázaro, o mendigo. Agora, essa é a única personagem que recebe o nome nas parábolas contadas por Jesus. Nenhuma outra parábola contada por Jesus cita o nome de pessoa. Somente Lázaro é que aparece com o nome aqui. E Lázaro é um homem que vivia numa miséria muito grande. O Lázaro, ele não podia nem andar de tão doente, de tantos ferimentos que ele tinha, né? Alguns textos chamam de úlceras. E certamente até quem, não é, por falta de higiene, vivendo pelas ruas, no seu sofrimento. A fome desse homem era tão grande que Jesus conta na parábola que ele gostaria de se alimentar ao menos com as migalhas que caíam da mesa do rico. A gente fala sobre migalhas, né? A gente sempre se pensa nas migalhas assim como o pãozinho, né? Quando você come o pão francês, que você morde, não caem as migalhas na mesa, não é? Aquela casquinha deliciosa que cai na mesa. Então, principalmente se o pão é novinho, né? Agora, aqui dizem os escritores, os historiadores, que as partes mais duras do pão eram utilizadas para limpar as mãos e eram jogadas e os cães comiam. É sobre isso, é disso que Jesus está falando, que ele queria se alimentar. É interessante que diz assim, que ele gostaria de se alimentar. A gente nem sabe se de fato ele se alimentava das migalhas que caíam dessa mesa. Então, isso é para a gente entender o nível de miserabilidade em que Lázaro vivia. E quem eram os companheiros desse Lázaro? Enquanto o outro tinha muitos amigos nas suas festas, esse aqui, os amigos dele eram apenas os cães, que vinham lamber as suas feridas. Então, embora ele tenha passado pela vida como se fosse ninguém, interessante, na parábola ele tem nome, Lázaro. E você sabe que Lázaro é uma abreviação de um outro nome, Eleazar, que significa Deus socorre. Então Jesus está nos ensinando lições a esse respeito. O rico conhecia Lázaro e o desprezava. Tanto que ele sabia o nome, não é? Conforme a parábola mostra. Porque quando ele está lá no inferno, ele fala assim, manda que Lázaro, né, molhe a ponta do dedo com água e vem aqui, né? Ele sabe o nome, ele conhece Lázaro. Lázaro, por sua vez, ele nunca se queixava. E também ele não dirigia a palavra ao rico. Ele confiava que Deus poderia mudar a sua sorte. Então, num momento, o sofrimento de Lázaro cessa, porque ele morre. Mas não tem nenhuma menção acerca do seu sepultamento. Interessante isso. Talvez ele tenha até sido enterrado como um indigente, quem sabe. Mas quando ele morre, Jesus conta que ele foi levado para junto de Abraão. Algumas linguagens bíblicas dizem para o seio de Abraão, né? E aí Jesus conta que em seguida morreu também o rico e foi sepultado com as honras de um rico.
E aí, como ele tinha vivido no luxo, certamente o seu velório foi, de igual forma, muito luxuoso, né? Então, eu lembro quando morreu o Michael Jackson, aí eu estava vendo algumas cenas do velório dele, que caixão, não é? Espetacular, não é? Já não foi assim o do Papa, por exemplo. A proposta era de que fosse algo mais simples para representar a humildade. Mas, enfim, um enterro cheio de pompa, né? Isso é inegável. Mas o enterro do rico deve ter sido assim, no meio de todo luxo. Mas, quando eles chegam ao mundo espiritual, Lázaro foi recebido por Abraão no céu e o rico foi para o inferno. Bom, agora vamos pensar um pouco sobre o conteúdo da parábola e o aspecto do mundo espiritual. Então, o texto não fala da vida religiosa, nem de um e nem do outro, não é? Mas Lázaro era evidentemente um fiel servo de Deus, porque quando morreu foi para o seio de Abraão, para junto de Abraão. Então, a gente percebe, né, está implícito aqui na ideia da parábola, de que ele era um seguidor mesmo do Senhor. O rico, por causa do seu estilo de vida, fazendo do seu próprio prazer o seu Deus, e como eu disse já, que caminhão de mudança, não existe caminhão de mudança em enterro, então quando ele morre, ele vai lançado diretamente para o inferno, e os seus bens não o ajudam em absolutamente nada. Nada do que ele pôde adquirir aqui na terra o ajudou quando ele chegou na eternidade. E aí, no meio da perdição, o rico levantou os olhos e viu Lázaro do lado de Abraão, e aí ele chama Abraão de pai. Isso aqui é muito interessante. Ele fala, pai Abraão. Lázaro não disse nada. Interessante que Lázaro não conversa com ele. Lázaro nunca tinha conversado com ele. Foi Abraão que respondeu os pedidos daquele homem rico, e aí a resposta dele é terrível. Eu coloquei o texto aí, ele diz, filho, lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. É uma palavra terminativa. Então, no texto, o rico chama Abraão de pai, e isso é muito importante para nós, porque Jesus está querendo nos mostrar que ele conhecia a lei. Ele olha para Abraão e ele entende a lei por meio de Abraão. Ele entende a lei de Deus, a regra de Deus, o princípio de Deus, por meio de Abraão. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que, mesmo conhecendo, ele ignorou aquilo completamente, inclusive deixando de estender a mão ao necessitado, que sempre estava ali aos pés da sua mesa, comendo as migalhas, ou tentando pelo menos comer as migalhas. E a lei de Deus dizia da importância de atender os necessitados, não apenas para fazer boas ações, não apenas para abater o imposto de renda, é porque isso faz parte da missão do reino de Deus, é porque isso faz parte da vida daquele que serve ao Senhor. Então o rico, ele não merecia os tormentos do inferno por causa do que ele tinha feito na terra, mas por aquilo que ele havia deixado de fazer. Qual o problema de fazer uma festa? Qual é o problema de alegrar-se com os amigos? Qual é o problema de conquistar nesse mundo? Enriquecer. Qual é o problema? Não há problema nessas coisas. É isso que Jesus está mostrando. Qual é o problema de você trabalhar bastante para adquirir mais? Não é esse o foco, não é esse o problema. O problema é aquilo que você deixa de fazer, é isso que Jesus está dizendo. Ele tinha negligenciado o amor a Deus e consequentemente, ele havia negligenciado também o amor ao próximo. Agora, o rico, ele ainda tinha em mente, olha que interessante, mesmo ali no inferno, ele tem em mente que ele poderia mandar, porque na vida dele foi assim. Então ele diz como Abraão deveria agir, e pede que ele pede que ele mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a sua língua. Mas é interessante, que ainda assim ele continuaria prostrado, não é? Ele aceitaria ser servido por um antigo mendigo, se ele pudesse. Olha a que situação que ele chegou. É interessante como Abraão se dirigiu a esse rico como filho. É assim que ele fala. Ele chamou Abraão de pai. E o rico chama Abraão, e Abraão chama o rico de filho.
ele aceita o parentesco físico. Mas mesmo esse parentesco não iria trazer nenhum tipo de alívio para aquele homem. E aqui tem uma lição muito importante para nós. Queria que você olhasse aí, olha. O conjunto de regras da religião não é suficiente para salvar uma pessoa da condenação eterna provocada pelo pecado. Só Jesus pode fazer isso. Muitas pessoas estão se perdendo nas igrejas. Esse é o problema. Porque a religião é o ópio do povo, alguém vai dizer isso? A religião pode ser uma enganação. A religião pode nos envolver num programa. A religião pode nos levar a viver uma vida que não foi proposta por Deus. Não é? A religião pode nos levar a grandes emoções, a grandes espetáculos, mas isso não vai nos levar à salvação. Só Jesus pode fazer isso. Então, a gente precisa olhar para isso e entender a sublime ideia de Jesus ao nos contar isso. Abraão chama aquele jovem, aquele rico, de filho. Aceita o parentesco. É assim, olha, de fato, você é um judeu. De fato, você está entre nós. De fato, você ia à igreja. De fato, você até contribuía. De fato, você cantava as músicas. De fato, você tinha até uma Bíblia. Mas você nunca priorizou o reino de Deus e a justiça do reino de Deus acima de todas as coisas. Só Jesus pode nos libertar do pecado. Só Ele pode transformar a nossa vida. Então, na terra, o rico ele tinha tudo, menos Deus. E Lázaro, na terra, não tinha nada, senão a Deus. Então, Lázaro ele foi para o céu e o rico foi para o inferno. É assim que é a história. Entre os dois lugares, como diz Jesus na parábola, Deus colocou um grande abismo para tornar impossível a passagem de uma situação para outra. Portanto, a gente precisa pensar sobre isso. Essas são palavras terríveis. É um fogo eterno. É uma separação eterna. E não há nenhuma possibilidade de passar de um lugar para o outro. O rico, ele percebeu que a situação era permanente. Isso não é desesperador? Quando a gente está passando por algum sofrimento, o que é que nós dizemos para consolar uma outra pessoa? Aguente firme, vai passar. Quando eu visito um doente, eu oro com ele e digo assim, você vai superar isso, vai passar. Talvez a pessoa até morra, mas vai passar. Ela vai para a eternidade com Jesus. Agora, você já imaginou viver nessa situação? Onde você nunca vai poder dizer, vai passar? Então, o rico lembra que ele tinha 5 irmãos na terra. E aí ele pensa nos seus irmãos, ele faz mais um pedido para Abraão, para que mandasse Lázaro como se fosse o seu servo, para que avisasse aos seus irmãos do perigo que eles estavam correndo, se eles não mudassem a sua forma de viver. E aí, mais uma vez, Abraão não permitiu. A revelação de Deus tinha sido dada, e era suficiente para a salvação. É isso que Abraão vai dizer. Abraão disse para aquele rico assim, olha, que os seus parentes tinham acesso à lei e os profetas. E assim, olha, eles têm o Pentateuco, e eles têm os profetas, os maiores e os menores. É como se ele dissesse assim, o Antigo Testamento está na mão deles. Então, que eles deem ouvidos ao que a palavra diz. E é interessante, porque o rico insistiu uma terceira vez com Abraão, para que ele enviasse qualquer um dos mortos. Você não quer enviar Lázaro? Então manda qualquer um que ressuscite aí e possa falar dessa realidade, essa realidade dura na qual eu estou inserido agora, para que os meus irmãos se arrependam. E aí, mais uma vez, Abraão responde que ninguém ressuscitado dentre os mortos seria capaz de falar a respeito da revelação de Deus mais claramente do que o poder que está nas Escrituras, na palavra de Deus. Está vendo como é que é? Olha que interessante, gente. A Bíblia, ela nos apresenta algumas histórias para esclarecer esse pensamento para nós. Olhe, por exemplo, a história do rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, nós lemos a história de Saul, que enlouquecido,
não é? Literalmente enlouquecido. Ele vai procurar, ele já procurou em todo canto, e aí, completamente distante da presença de Deus, ele vai procurar uma médium, uma pitonisa, né? A pitonisa de Endor. E ele conversa com essa mulher, e aí então, no meio de uma chama, de um ritual que ela faz, ele vê um homem se levantando daquele lugar. E aí ele olha e diz assim, ela diz, eu vejo um homem, ele está com um manto, e ela descreve o tipo do homem, e ele diz assim, é Samuel, porque Samuel já havia morrido. Esse é um dos textos mais emblemáticos de toda a Bíblia, não é? A única coisa que eu posso dizer para vocês sobre esse texto é assim, Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte, e Deus move a história da maneira como Ele quiser. Agora, o fato é que, se é uma visão real do próprio Samuel, eu não tenho como afirmar. Mas o fato é que na mente de Saul, debaixo do seu próprio pecado, e de toda a orientação que ele já havia recebido ao longo da sua vida, embora muitas vezes desobedeceu, de Samuel, o seu olhar só tem quem? Samuel, o seu grande pesadelo, não é? É Samuel. Será que ele vai poder me ajudar no meio da situação? Mas ainda assim, Saul continua com o seu coração duro e teimoso. O fim da sua vida é o suicídio. Olha que interessante, os fariseus também viriam Lázaro, né, em algum momento, lá em João 12, irmão de Marta e Maria, sair do túmulo. Não é? Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, não é? Se você não sabe essa história, Lázaro era um amigo querido de Jesus, que morreu. Jesus demorou alguns dias para chegar lá, já fazia 3 dias que ele tinha morrido, e então ele chega até lá e pede abrir o túmulo, e aí ele diz uma palavra, Jesus diz uma palavra, e Lázaro sai do túmulo vivo novamente. Bom, isso não seria extraordinário para mudar o coração de todos? Entretanto, o texto vai dizer lá em João 12, que os fariseus que ali estavam, viram o que aconteceu, não se arrependeram, e aí a partir desse momento é que desencadeou, foi exatamente a partir desse momento, que desencadeou a perseguição mais forte a Jesus, com o objetivo de matá-lo. Percebe? O próprio Jesus depois apareceu ressurreto a tantas pessoas, e ainda assim, muitas pessoas não se converteram. Está vendo? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. O rico diz assim, manda alguém para falar aos meus irmãos, ressuscita alguém para que fale aos meus irmãos, para que eles possam se salvar. E aí Abraão diz o seguinte, eles têm a lei e os profetas, se eles não crerem nisso, eles não crerão em mais nada. Portanto, ir atrás do pastor milagreiro, ir atrás da igreja que ressuscita mortos, ir atrás do grande movimento, é o grande risco, é a grande enganação do evangelho moderno. Esse é o grande problema. Por isso que, aonde está o poder? Aonde é que está a transformação? Está no pastor? Está no louvor? Está no modelo? Está na estratégia? A transformação está em Jesus e na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É ali que está a transformação. Então é esse que deve ser o nosso olhar. É para isso que Jesus está nos mostrando aqui, quando ele vai dizer o seguinte, não adianta, se eles não olharem para a palavra, tudo vai ruir em algum momento. O que Jesus estava dizendo é que, se um homem não pode agir com humanidade, com o Antigo Testamento na sua mão, e Lázaro lá nos degraus da sua porta, que era o caso, nem mesmo um visitante do outro mundo, uma pessoa ressuscitada, uma revelação dos horrores do inferno, vão ensinar de modo diferente. Você quer saber a verdade? Talvez, se houvesse um vislumbre de 1 segundo, de 10 segundos do inferno para as pessoas, olha, eu vou botar você lá por 10 segundos, eu creio que pessoas ficariam lá os 10 segundos num sofrimento terrível, voltariam para esse mundo e iam dizer, meu Deus, que coisa horrível que aconteceu. Mas com o passar do tempo, elas se afastariam de Deus de novo. Ora, o povo de Israel não atravessou o deserto, o povo de Israel não atravessou o mar, eles não viram grandes sinais e milagres no Egito, eles não viram um mar aberto diante deles. E o que aconteceu na peregrinação? 2 anos que se tornaram 40. Por quê? Por causa da rebeldia e do pecado do povo. Quantas pessoas hoje em dia também têm recebido ações de Deus poderosas em sua vida, e nós dizemos assim, agora você entendeu, Deus está falando com você de uma maneira específica, especial, abrindo os seus olhos. O que essas pessoas fazem? Viram as costas para Deus e continuam rebeldes à palavra de Deus. Se a palavra de Deus não transformar as pessoas, ninguém mais conseguirá transformar.
qual que é a aplicação e o sentido dessa parábola para a nossa vida? 3 coisas eu coloquei aqui que acredito que vão nos ensinar. A primeira coisa é essa aí. A posição que uma pessoa ocupa diante dos outros nem sempre é a mesma que ocupa diante de Deus. Porque lá em Lucas 16, 13 a 15, a gente já leu, olha o que os fariseus, as palavras de Jesus aos fariseus. Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Não tem um ditado popular que diz assim, as aparências enganam? Isso acontece na igreja também. As aparências enganam. O rico viveu uma vida respeitável. Chamava Abraão até de pai. Mas foi viver a eternidade aonde? No inferno. O pobre viveu de forma miserável na terra. A teologia da prosperidade iria arrepiar diante de um homem desse. Esse não tem Deus. Olha a miséria que esse cara está. Isso aí, né? A teologia da libertação ia dar pulo. É óbvio, né? Completamente uma pessoa que, pelo seu estilo de vida, totalmente fora de Deus. Mas o pobre viveu de forma miserável na terra, nunca abriu a sua boca, nem na terra e nem no céu, né? Porque ele também não fala lá no céu. E foi para onde? Foi ocupar um lugar de honra ao lado do pai Abraão. Está vendo só? Então isso deve levar a gente a repensar a nossa vida, a nossa relação com Deus e a nossa participação no reino de Deus, nas coisas de Deus. Às vezes a gente tem vivido uma vida de aparência cristã. Parece que é crente, parece que é salvo, mas não é. Mas, na realidade, essas pessoas estão muito, muito distantes de Deus e do bom propósito de Deus para as suas vidas. A gente deve lembrar que o homem vê o exterior, mas Deus o som do coração. A gente estudou nos nossos pequenos grupos há poucos dias, acho que foi a lição da semana passada, né? Que citava aquele momento em que, era o primeiro texto, o momento da unção de Davi para rei, não é? Então, é muito interessante esse texto. Seria até meio cômico, não é? Porque quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir, ele diz o seguinte, quando ele entra na casa, Deus já dá o alerta primeiro para ele. Pode olhar, Deus fala assim, olha, não olhe como o homem vê, porque o homem vê o exterior, Deus olha para o coração. Deus não olha a aparência como você olha. Então, Deus já alerta Samuel antes. Sabe por quê? Porque Samuel é homem como qualquer um de nós. Ele olha para aquele jovem de porte físico, né? Aquele cara, né? Guerreiro, entre os filhos, né? Que malha, fortão, bonitão, né? Peito sarado, né? Barriga de tanquinho, guerreiro lá no exército de Jessé. Ele fala, é esse aí. Certeza que esse é o rei. O cara tem cara de rei. Antes que ele faça qualquer coisa, Deus já fala assim, não olhe como olha o homem. Já vou te avisar antes. Por quê? Porque ele vai olhar. E aí, então, ele sai perguntando, é este? Não é? É esse? Não é? Não é? É esse? Não, é esse? Não é? Não é? Até que chega no último, aí ele pergunta, não tem mais nenhum? Tem um magrelinho, né? Está vindo agora de lá do campo, né? Chega lá, e aí ele, é esse aí. Eu posso imaginar os olhos de Samuel, não é? Deus fala assim, pode ungir. É esse aí mesmo, né? Samuel olha assim. Tá bom? Se o Senhor está falando, né? Quem sou eu para contrariar? Acho que se ele pudesse falar assim, com todo respeito, mas na minha opinião, né? Aquele ali, né? Mas o Senhor que sabe, né? Enfim. Não é verdade? As aparências enganam. Não se engane com isso. Então, às vezes a gente tem essa aparência cristã, mas na realidade a gente está muito distante de Deus. A gente deve lembrar então que Deus olha para dentro. E a gente deve então melhorar o nosso interior, na nossa relação com Deus, amém? A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é uma aplicação para nós aqui, é de que a morte alcança todas as pessoas. Creio que Jesus está querendo, mais uma vez, reforçar isso para nós. A morte não escolhe classe social, a morte não escolhe nível cultural, a morte não escolhe a cor de pele, a morte não escolhe nem mesmo religião. Então, na parábola, tanto o sofrimento do pobre, como essa luxúria do rico, terminaram com a morte.
não é? O fim dos dois qual foi? O mesmo. A morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Sabe o problema da vida? A morte é onde iguala todo mundo. A Bíblia, ela nos chama a atenção, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, para o fato de que todos irão comparecer diante do tribunal de Cristo para serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Já parou para pensar nisso? Todas as nossas obras serão julgadas, sejam elas boas ou más. Vai ter uma tela parecida com essa lá, e aí vai passar um filme. Não, brincadeira, não, eu inventei isso aqui. Mas o fato é que, de alguma maneira, todos nós seremos julgados por aquilo que fizemos de mal e por aquilo que fizemos de bem, na presença do nosso Deus. Talvez aquele texto que vai nos ensinar sobre vasos de barro, né, os vasos de honra, talvez estejam relacionados com isso, na medida em que isso pode nos trabalhar a questão dos nossos galardões. Não sei, talvez. Existem muitas especulações sobre isso, então eu não ousaria bater o martelo num texto tão emblemático como esse. Mas pode ser, quem sabe, talvez. E uma terceira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com você é a de que o julgamento não acontece nessa vida. Então, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto é tremendo, não é? É um texto direto e objetivo, não é? Primeiro a morte e depois o juízo. Esse é o resumo do texto, que é a mesma coisa que está no texto, só que de uma forma direta, mais, né, focada. Então, quando nós transgredimos as leis da natureza, eu estava pensando e refletindo sobre isso, quando escrevi essa mensagem, quando a gente transgride as leis da natureza, a gente não sofre as consequências imediatamente? Então, assim, por exemplo, olha, se você coloca a mão no fogo, o que acontece? Queima, né? Imediatamente. Bota a mão, liga o fogo lá do seu fogão na sua casa e bota a mão e fica ali 2 segundos. Não dá, né? Queima a nossa mão. Enquanto mais você deixar, mais vai queimar. Isso aí, quando você faz isso, você está quebrando regras da vida, não é? Então, às vezes a gente fala assim, estava vindo para a igreja e aí ele cruzou um sinal vermelho, não prestou atenção, veio um carro e bateu contra ele e ele faleceu. Mas, poxa, estava vindo para a igreja, né? Como que Deus permitiu isso se ele estava vindo para a igreja? O Agostinho vai falar que essas são as regras da vida. Coisas como essas são as regras da vida que nós quebramos, né? Os princípios que estão relacionados à vida mesmo. Bom, mas essas coisas são consequências diretas e objetivas, não é? Coloquei a mão no fogo, sou queimado, não é? Mas as leis de Deus, elas podem ser aparentemente transgredidas, repetidas vezes, sem nenhum castigo. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se você colocar a mão no fogo, imediatamente a sua mão é queimada. Mas você já parou para pensar que às vezes nós erramos, cometemos pecados, transgredimos a lei de Deus e não acontece nada? Você já pensou sobre isso? Então, eu estava dizendo que ouvi uma pregação do pastor Ricardo Agreste, certa vez, muito bacana, e ele falava algo a respeito, não era esse o tema dele, mas falava sobre isso, e ele dizia o seguinte: sabe o que acontece com a gente? É assim, olha, a gente comete um pecado, e a gente acredita, porque às vezes algumas pessoas falam isso, olha, Deus está vendo, né, e Deus vai fulminar você, né, vai castigar você se você pecar, né, não faz isso, Deus não gosta, e você vai ser castigado por Deus. E aí a gente peca, e o que a gente faz? A gente se defende, porque vai vir fogo, né? Chumbo grosso do céu. E aí a gente faz assim, e não aconteceu nada. E aí o que você faz? Como não aconteceu nada, você repete o seu pecado. E aí você já não faz mais assim, agora você só faz assim, ó. Não é? E aí na terceira vez que você comete o mesmo pecado, você nem se defende mais com a sua mão. Porque não aconteceu nada. Não está acontecendo nada. Então, por exemplo, assim, olha, a pessoa que blasfema parece não sofrer com isso, não é? Você já ouviu gente falando mal de Deus? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ele começou a se referir às coisas de Deus. Na verdade, ele estava querendo me insultar mesmo, né? E eu, não sei como, mantive assim a minha postura, né? Não sei como, né? Estava pleno, não é? Na minha vontade era colocar a mão no ombro dele e falar assim: você está sofrendo, né, amigo? Você está sofrendo, é por isso que você está falando assim, né?
Então, ele se referia às coisas de Deus, à igreja, aos textos da Bíblia, com palavrões, esses palavrões vulgares que a gente ouve aí todos os dias falados pelas pessoas. Terrível, terrível. Alguém que já serviu a igreja, já tocou com a gente, não é? E falando coisas horríveis. Eu só podia ter pena dele naquele momento. Mas é ruim ouvir isso. A gente fica muito triste, a gente fica com aquela vontade de defender Deus. Deus não precisa de defesa, tá bom? Mas a gente fica com aquela vontade de querer defender, não é? Igual Pedro, né, que pula na frente lá. Então, pessoas blasfemando e parece que não acontece nada com elas. Pessoas que roubam, pessoas que trapaceiam nos negócios, parecem viver melhores do que as pessoas que são honestas, não é? É só a gente olhar para o nosso país. Olha quanta gente fazendo corrupção aí. Olha o nosso governo, olha a nossa liderança do nosso país. Olha as lideranças mundiais. Quanta corrupção empurrada para debaixo do tapete. E a gente olha e a gente fica indignado. A gente fala assim, não vai acontecer nada com esses caras. Eles continuam vivendo a vida desse jeito. Cada dia a gente escuta mais histórias, não é? Aquele que vive na imoralidade. Ele parece viver uma vida de mais prazer do que aquele que se preserva puro. Então a pessoa vive a vida do jeito que quer, não é? Sai, bebe à vontade, se diverte, vai para as festas, se relaciona sexualmente com o máximo de pessoas que ele puder, e você olha e fala, esse cara está desfrutando da vida do jeito que ele quer, e não acontece nada, e eu aqui lutando para ser uma pessoa correta, viver da forma certa, obedecer aos princípios de Deus. O que acontece? Pois é, e aí quando eu preparava essa mensagem, eu me deparei com as palavras do C.S. Lewis, e ele disse o seguinte, o caminho mais seguro para o inferno é gradual, declive suave, macio debaixo dos pés, sem curvas fechadas, sem marcos nem placas. A Bíblia ela não nos apresenta nenhum texto onde nós lemos que Deus vai enviar um anjo com uma vara para nos punir quando a gente peca. Mas a Bíblia exorta que Deus marcou um dia em que vai julgar a todos. Então ninguém vai poder fugir. E todos, como já citamos num texto anterior, irão prestar contas dos seus atos pecaminosos, das suas omissões que geraram dor nela mesma e em outras pessoas, as palavras que foram proferidas, as obras injustas que praticamos, os pensamentos impuros que tivemos. Assim será o dia do juízo de Deus. Então a nossa palavra aqui agora não é amém, não é? A nossa palavra aqui agora é misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que quero mostrar isso em dois aspectos. Primeiro, em relação a nós. E depois, em relação ao mundo. Em relação a nós aprendemos com a parábola, e eu coloquei uma frase para você aí, que o Evangelho nos convoca a viver uma vida de entrega radical. Esse é o desafio do Evangelho. Para o Evangelho não existe meio termo. Para o Evangelho não existe uma vida, desculpe a palavra, meia boca. Isso não funciona. Isso não é Evangelho. Nós somos desafiados a repartir o que temos como consequência da transformação que o Evangelho promoveu em nós. E quando eu falo repartir, é repartir tudo. A nossa vida, os nossos bens, o amor que nos é dado, aquilo que recebemos. Isso é o que o Senhor nos convoca. E daí vem uma outra frase que eu quero compartilhar com você. É a seguinte. Qualquer pessoa que só pensa em angariar bens materiais, automaticamente vai se tornando espiritualmente pobre. Então, é hora de repensar a nossa vida. Veja que Jesus não tem problema com o nosso trabalho e o fruto do nosso trabalho. Veja que Jesus não tem problema com os ricos. Veja que o ensino de Jesus é outro. Jesus está dizendo assim, onde está o seu coração? E aí, nesta autoavaliação, é que nós devemos pensar, a minha vida está sendo dedicada para quê? Para que vivi? Ou para que estou vivendo? Para cada vez obter mais? Para cada vez juntar mais? E juntar mais pode ser tudo. Mais conhecimento, mais dinheiro, mais bens, mais pessoas ao meu redor. Mas saiba que quando nós estamos indo atrás dessas coisas, acima do Senhor,
nós estamos nos tornando automática e consequentemente cada vez mais pobres espiritualmente. Como eu disse, reforço, não é errado possuir bens, mas a gente precisa cuidar para não corrermos o risco de deixar que os bens dominem o desejo do nosso coração. Sabe o que é? É que o cristianismo, ele nos convida a viver uma vida repleta de piedade. Esse é o grande desafio do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E agora em relação ao mundo. Em relação ao mundo, eu quero dar uma outra frase a você aí. Deus está nos chamando a pregar o Evangelho enquanto é tempo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque o Evangelho é a única salvação para a humanidade. Porque o inferno existe e o céu existe. Porque as pessoas estão indo a passos largos para a perdição. Não é à toa que o caminho da perdição é largo. Não é à toa que a porta para a perdição é larga. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Quem é que vai fazer alguma coisa? Quem é que pode mudar isso? É a igreja de Jesus. Só nós é que podemos fazer isso. A igreja deve prevalecer no dia mau. Eu sei que a doutrina do inferno não é uma verdade popular. Não é o tipo de mensagem que a gente gosta de ouvir. Mas eu me propus a pregar todas as parábolas. E eu não pularia essa porque ela fala do inferno. É muito mais fácil falarmos sobre autoajuda, os 7 passos para a vitória, né? Os 5 passos para o sucesso. Mas falar sobre o inferno e o perigo da condenação, isso não é um assunto popular. Não agrada aos ouvidos de ninguém. Pelo contrário, na verdade ele choca as pessoas, não é? Ninguém gosta de ouvir sobre o inferno. Mas pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado no inferno. Por isso, Deus está nos convocando a pregar o Evangelho a todos. E agora sim eu quero terminar com este texto de 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que diz assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus, porque Ele nos trouxe a sua salvação.